tem uma frase em Colossenses 1, lá no versículo 24, que, assim, na primeira lida, faz o cabelo da gente arrepiar. Paulo diz que na sua própria carne ele está completando o que resta das aflições de Cristo. Peraí, como assim o que resta? A obra de Cristo na cruz, o sacrifício, foi incompleto. Isso soa quase herético, não? Soa totalmente. E essa é, sem dúvida, uma das passagens que mais gerou debate na carta inteira. E é aí, né, que os comentários que a gente está usando, especialmente os do Douglas Moo e do James Dunn, são, assim, cruciais. Para não naufragiar teologicamente. Exatamente. A distinção que eles fazem é fundamental. Uma coisa é o sofrimento redentor de Cristo. Esse é único, perfeito, finalizado, ponto final. Outra coisa completamente diferente são as dores messiânicas. As dores de parto da nova era. Isso. Existe uma cota, por assim dizer, de sofrimento que a igreja, como corpo de Cristo, atravessa na história antes da consumação. E Paulo se vê ali na linha de frente desse processo. Faz todo sentido. Ele não está adicionando valor à cruz, mas participando do sofrimento que leva o evangelho ao mundo. E o que é genial é que essa afirmação chocante, ela não vem do nada. Paulo a coloca no final de um capítulo que é uma das declarações mais densas e elevadas sobre quem é Jesus em toda a Bíblia. Exato. A estratégia dele é essa. Antes de demolir o erro, ele primeiro constrói um arranha-céu teológico sobre a pessoa de Cristo. Exato. De uma forma tão maciça, tão inabalável, que a heresia do lado vai parecer o que ela é, um barraco de papelão. Sim. O F.F. Bruce sempre nos lembra do contexto, né? Uma igreja que Paulo nem fundou, lidando com uma filosofia que era uma mistura de misticismo judaico, regras ascéticas, elementos pagãos. Que diminuía Cristo. Exatamente. Rebaixava Cristo a um de vários intermediários. Então o objetivo de Paulo aqui é um só: afirmar a supremacia e a suficiência absoluta de Cristo sobre tudo. Criação, redenção, anjos. Tudo. O capítulo inteiro é essa argumentação. Ok, então vamos entrar nessa argumentação. Começa com uma oração, versículos 3 a 14, e é fácil a gente passar batido por isso, né? Achar que é só uma introdução padrão. Pois é, mas o Dano observa que o formato das orações de Paulo muda muito. Elas são customizadas para cada igreja. E aqui a customização é cirúrgica. Totalmente. O Douglas Moo aponta para a linguagem de dar fruto e crescer no versículo 6. Isso te lembra alguma coisa? Gênesis 1, 28. Na hora. O mandato da criação. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Bingo. O Mose argumenta que Paulo está sutilmente dizendo que o evangelho cumpre o propósito original de Deus para a humanidade, mas agora em escala global. Uau! Pensa no impacto disso contra uma heresia que era local, elitista, secreta. Paulo está dizendo: isso aqui não é um segredinho para um grupo de iluminados em Colossos. É a retomada do projeto para o mundo inteiro. Isso já muda o jogo. E ele continua orando para que eles tenham pleno conhecimento, epignosis e sabedoria, Sofia. Essas palavras não são acidentais, né? De jeito nenhum. Ele está pegando a munição do inimigo e usando contra eles. Ressignificando. Exato. Eles ofereciam um conhecimento secreto, uma sabedoria especial. Paulo diz: a verdadeira sabedoria está no evangelho que vocês já receberam. Ele está preparando o terreno para a peça central, que é o grande hino cristológico dos versículos 15 a 20. É aqui que a coisa fica séria. Esse hino é o coração pulsante do argumento. E uma das grandes discussões que tanto Dan quanto Mu exploram é se esse hino já existia antes. A teoria de que era um hino pré-paulino. Sim, que ele talvez pegou algo que já circulava, talvez até um hino judaico sobre a sabedoria, a Sofia, para criar um ponto de contato. Para depois virar a mesa e aplicar tudo de forma explosiva a Jesus. E a primeira aplicação já é uma bomba. Versículo 15. Cristo é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Peraí, porque essa é a acusação clássica, certo? De grupos que dizem que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Exatamente. Usam esse versículo para isso. É a leitura herética, antiga e moderna, que Paulo está combatendo. E aqui, olha, todos os nossos comentaristas são unânimes. Ah, é? Totalmente.
Primogênito em grego, prototokos, não se refere a uma sequência de nascimento. Refere-se a status, a soberania. A preeminência. Isso. O mu é brilhante nisso. Ele nos leva direto para o Salmo 89, onde Deus diz sobre Davi: Eu o farei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. E Davi não era o primeiro filho de Jessé. Longe disso, ser primogênito ali significa ter o posto de honra, os direitos, a autoridade. É um título de soberania. Cristo tem os direitos sobre a criação porque ele é o soberano dela. Entendi. É status, não cronologia. E o versículo 16 detalha isso com aquelas 3 preposições. A criação aconteceu nele, por meio dele e para ele. E o mu faz uma observação sobre a primeira, nele, em alto, que é radical. O que significa? Significa muito mais do que ele ser só um instrumento. A ideia de que a criação foi feita nele sugere que Cristo é a própria esfera, o ambiente conceitual onde o universo existe. Nossa! É como dizer que ele não é só o arquiteto, ele é a planta, a fundação e o propósito do prédio inteiro. E logo depois vem a lista: tronos, soberanias, poderes. Isso não é aleatório? Ele está falando direto com a heresia. Exato. Aqueles seres angelicais que vocês estão tentando venerar, Cristo os criou. Eles trabalham para ele. É um nocaute teológico. E a estrutura do hino é fantástica. Depois de falar da criação original, ele vira a chave no versículo 18 e foca na nova criação. Perfeito. O hino tem 2 painéis. No primeiro, Cristo é o primogênito da criação. No segundo, ele é a cabeça do corpo, a igreja e o primogênito dentre os mortos. A sacada do James Dunn aqui é genial. A dupla primazia. Isso. Cristo é o primogênito antes do tempo, na criação, e o primogênito do fim dos tempos, na ressurreição. A soberania dele é total, antiga e nova ordem. E o mu nota que a metáfora do corpo evolui em Paulo. Aqui já é a igreja universal, com Cristo como a cabeça, a fonte de vida de tudo. O que nos leva ao clímax do hino nos versículos 19 e 20. A plenitude e a reconciliação cósmica. E essa palavra, plenitude, pleromã, provavelmente era um termo técnico dos falsos mestres, né? Com certeza. Eles prometiam uma plenitude que se alcançava com seus rituais. E Paulo, de novo, pega o termo deles e redefine. Ele diz: pois foi do agrado de Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude. Não uma parte. Toda. Exato. O Mulo até discute a gramática. Foi Deus que quis ou a própria plenitude quis habitar nele? Ele se inclina para a segunda, entendendo a plenitude como um jeito de falar Deus em toda a sua essência. É uma afirmação radical da divindade de Jesus. E o propósito disso é reconciliar consigo todas as coisas? Isso soa muito como salvação universal, não? Que no fim todos serão salvos. Essa é a pergunta de $1 milhão. E tanto o blues quanto o mulho são firmes. Não se trata de universalismo. Então o que é? É melhor entender como uma pacificação do cosmos. É a subjugação de toda rebelião sob o senhorio de Cristo. Ah, entendi. Essa pacificação acontece de 2 formas. Pela salvação, para quem se submete a ele, e pelo juízo, para quem persiste em rebelião. O ponto não é que todos serão salvos, mas que o universo inteiro, de um jeito ou de outro, vai voltar para a ordem sob o governo do rei. Para onde a gente começou? O sofrimento de Paulo no versículo 24. É verdade. Depois de pintar esse retrato cósmico de um Cristo totalmente suficiente, ele diz que falta algo. Parece ainda mais estranho agora. Exatamente. Como ele ousa dizer que falta algo? A solução que Mu e Dan articulou meio é que o que falta, steremata, não tem nada a ver com a expiação. Certo. Refere-se, como dissemos, àquela cota de sofrimento que a igreja atravessa antes do fim. É um conceito que aparece em Apocalipse 6, com as almas dos mártires esperando até que se completasse o número. O sofrimento de Paulo faz parte desse processo. Isso. Ele está levando o evangelho aos confins da terra, e isso envolve tribulação. O sofrimento dele serve à igreja, estendendo a ela os benefícios da obra de Cristo. E o conteúdo desse ministério é o mistério dos versículos 26 e 27. O Mu nos lembra que esse termo, mysterion, não vem das religiões de mistério gregas. A raiz é outra.
Sim, a raiz está no contexto apocalíptico judaico, tipo no livro de Daniel. O mistério é um segredo do plano de Deus, que esteve oculto, mas que agora foi revelado. E qual é esse grande segredo? Cristo em vós, a esperança da glória. O vós, aqui, sendo os gentios. Exato. E essa é a resposta final ao elitismo da heresia. A ideia de que o Messias de Israel habitaria pessoalmente em não-judeus. Isso era a revelação mais chocante do plano de Deus. Era o fim de qualquer cristianismo de primeira e segunda classe. Uau! Certo, a gente mencionou Mu, Dani, Bruce o tempo todo. Se a gente der um passo para trás, como cada um deles nos ajuda a entender esse capítulo de forma única? Ótima pergunta. Eles são como 3 especialistas diferentes olhando para a mesma obra de arte. O Douglas Moo é o teólogo bíblico. Certo. O forte dele é costurar os temas da Bíblia inteira. Ele vai te mostrar como Colossenses 1 se conecta com Gênesis, com Salmos. Ele é super claro, metódico, é o melhor para entender a lógica do argumento de Paulo. E o Dan? O James Dunn é o especialista técnico. Ele coloca um microscópio no texto grego, ele mergulha no debate sobre as fontes do hino, no contexto judaico. Os insights dele, como o da dupla primazia, nascem de um trabalho minucioso com o idioma original. Para quem quer ir mais fundo na exegese. Exatamente. E o F.F. Bruce é o pastor historiador. Ah, sim. A preocupação dele é nos manter com os pés no chão, na situação de Colossos. Para ele, cada frase teológica de Paulo é um antídoto direto para a falsa doutrina. A escrita dele é mais fluida, mas com a sabedoria de uma vida inteira de estudo. Então você precisa dos 3 para ter a imagem completa. Sem dúvida. Ok, então se tivéssemos que destilar a grande ideia de Colossenses 1 em uma frase, qual seria? Acho que poderíamos dizer algo como: a supremacia absoluta e a suficiência total de Cristo sobre toda a criação, a antiga e a nova, é o fundamento inegociável da fé. E por isso, qualquer coisa que se adiciona a ele não é um complemento. É uma contradição. Não é um complemento, é uma contradição. Isso é forte e nos leva direto para a nossa realidade. A heresia de Colossos era um Cristo mais. Precisamente. Era Cristo mais rituais, mais anjos, mais um conhecimento secreto para você ser um cristão completo. E a aplicação para nós é olhar para os nossos próprios Cristo mais. Que são mais sutis. Muitas vezes sim. Tipo, Cristo mais a ideologia política certa. Ou Cristo mais a última técnica de autoajuda para ter paz. Ou Cristo mais um tipo específico de experiência espiritual para ser um crente de verdade. Exatamente. Colossenses 1 força a gente a se perguntar: em que áreas da minha vida eu estou sutilmente tratando Cristo como insuficiente? Onde eu estou buscando uma plenitude que, segundo Paulo, já habita corporalmente nele e somente nele. É um chamado radical para recentralizar tudo em Cristo. Totalmente. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se isso é verdade, por que tantas vezes a gente busca a nossa identidade e nossa sabedoria em tesouros fora dele, como se ele fosse só uma parte da verdade e não a verdade inteira? Essa é a questão que o capítulo nos deixa. E no nosso próximo encontro, vamos ver como Paulo pega essa base teológica gigantesca e a usa como um martelo para desmantelar ponto por ponto a filosofia e vãs sutilezas no capítulo 2. Ele vai da afirmação para o confronto direto. Vai ser intenso. Com certeza.